A graça e a paz ao irmão e à irmã que acompanham o canal. Tudo bem com você? Sou o pastor Celso e estamos lendo o Evangelho de Marcos. A cada semana estamos lendo um capítulo e queremos com isso ler toda a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Convido você a ler a Bíblia comigo. Sou o pastor da Igreja Luterana Cruz, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Desde já, agradeço aos mais de 500 inscritos do canal. Se inscreva em nosso canal. O link está abaixo na descrição. Mas vamos ao capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Neste capítulo 11 temos vários ensinos importantes de Jesus. Um deles é não tornar a casa de Deus em um comércio. E de onde vem a autoridade de Jesus? São alguns dos ensinos deste capítulo. Vamos à leitura dos versículos 1 a 11. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vá até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isto, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, clamado como rei. Ele aceita publicamente os títulos messiânicos e o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento acontece. Já os discípulos e as multidões esperavam que Jesus estabelecesse um reino terreno. Mesmo eles celebrando sua chegada em Jerusalém, eles não têm uma clara percepção do seu propósito: morrer pelos pecados do mundo. Jesus entra em Jerusalém humildemente para cumprir o plano da salvação, entregando sua vida pelos pecadores, por cada um de nós. Continuamos a nossa leitura dos versículos 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. A maldição e a destruição da figueira adverte os discípulos de Jesus sobre o iminente julgamento contra o templo e o povo infrutífero.
Obras sem fé são verdadeiramente infrutíferas. A verdadeira fé e a vida que flui a partir dela não podem ser separadas. Elas são os bons e graciosos dons do nosso Pai Celestial. Todos nós somos convidados a nos prostrarmos diante de Jesus para proclamá-lo Rei da glória e luz, pois foi o próprio Deus e Pai que enviou-nos o Cristo, o Redentor, como promessa em seu grande amor por toda a humanidade, por mim e por você. Continuamos a nossa leitura dos versículos 15 a 19. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam a maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Como foi profetizado em Malaquias 3, 1 a 5, Jesus purifica o templo daqueles que usam a religião para encher seus bolsos de dinheiro. Ele o faz no pátio do templo, onde a adoração genuína fora interrompida. Hoje, Jesus nos desafia a eliminar todas estas barreiras à palavra de Deus em nossas vidas e em nossas congregações. Ele é o foco apropriado das nossas orações, a razão do nosso culto. Ele nos santifica como o templo do seu Espírito Santo. Nós somos templo do Deus vivo. Continuamos a nossa leitura dos versículos 20 a 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoem as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Jesus ensina que a fé salvadora nos livra do julgamento de Deus e que, mediante a fé, temos o poder para fazer a obra que Deus nos dá para fazer. Sem a fé em Jesus, é impossível agradar a Deus, ou mesmo orar a Ele. Sabemos que Deus ouve as nossas orações, mesmo se não recebermos uma resposta imediata. A oração confiante, baseada na fé no Cristo crucificado e ressurreto, confia que Deus responderá a seu próprio tempo e modo. A ação do nosso Deus é sempre maravilhosa. Por isso, nós precisamos da palavra de Deus
Precisamos viver essa palavra diariamente em nossas vidas. Continuamos a leitura dos versículos 27 a 33. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A autoridade de Jesus assustava aos adversários. E aí eles confrontaram a sua autoridade. Jesus se recusa a discutir com eles, uma vez que conhece com segurança o verdadeiro caráter de sua autoridade. E ele nos fala isso em Mateus 28:18. A raiva desses líderes leva Jesus para cada vez mais perto da cruz, onde ele age, abrindo mão do seu poder para derrubar a autoridade do maligno, por causa da nossa salvação. Muito bom, mais um capítulo. Que Deus continue te abençoando sempre. Não esqueça de deixar o comentário, ele é importante para o canal. Até quinta-feira, Deus abençoe sua vida.